Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao 5º episódio do podcast Rumo à Excelência. Eu sou Gustavo Arantes e responsável por acompanhar vocês nessa jornada. Hoje, no episódio de hoje, vamos falar sobre como o esporte impulsiona a excelência nos negócios. Antes de darmos início ao nosso episódio, quero falar com vocês sobre a Captas, consultoria de recrutamento e seleção. A Captas é uma consultoria focada em médias e pequenas empresas com equipes especializadas para recrutar nas áreas de vendas, marketing, finanças, engenharia, RH e tecnologia. Caso você acredite que a pessoa certa pode mudar o seu negócio, entre em contato com o time da Captas, que será um prazer te atender e entender como podemos te ajudar. Bom, agora eu gostaria de apresentar o nosso convidado de hoje. Thiago Camilo, muito obrigado por estar aqui conosco hoje, é um prazer te receber. Thiago Camilo é um dos maiores nomes do judô brasileiro, medalhista olímpico com prata nos Jogos de Sydney em 2000 e bronze em Pequim em 2008. Referência internacional no esporte, é tricampeão dos Jogos Pan-Americanos e múltiplo campeão brasileiro. Fundador do Instituto Thiago Camilo, dedica-se a promover o esporte e a educação como ferramentas de transformação social. Graduado em Educação Física, atua como técnico, gestor esportivo e palestrante, compartilhando sua experiência em alta performance, disciplina e resiliência. Thiago inspira executivos e líderes a aplicar a mentalidade esportiva no mundo dos negócios, personificando determinação e comprometimento, valores essenciais tanto no tatame quanto no ambiente corporativo. Thiago, seja muito bem-vindo ao podcast Rumo à Excelência e obrigado por aceitar o nosso convite. Imagina, Gustavo, um prazer todo meu estar aqui no podcast. E vamos falar sobre excelência, né? Esporte traz muito isso, então, prazer. Eu sou apaixonado por esporte desde novo. Sempre pratiquei diversas modalidades, sempre como atleta amador, sempre longe de competições próximas do nível que você chegou, claro, mas eu sou apaixonado por isso, é muito legal, né? E quando eu vejo a grande maioria dos executivos, eu tenho vários casos muito legais, né? A gente pega Jorge Paulo Lemann, foi tenista, a gente pega o Phil Knight, fundador da Nike, ele era atletista também. Existe alguma correlação entre atletas que foram atletas amadores de alta performance no mundo executivo? Olha, eu acho que o que a gente vivencia no esporte, desde o início, né, até você atingir o alto rendimento, você acaba desenvolvendo várias competências que são importantes para a vida. E tem algumas coisas que você só trabalha no esporte, né, como a resiliência, não desistir jamais, você aprender a lidar com as derrotas, saber que você não conquista nada sozinho, você vai precisar de alguém, você precisa do seu time, né? Então, acho que tudo isso que é trabalhado no esporte, nesse ambiente esportivo, a gente leva para a vida. E eu vejo que grandes empresários e grandes pessoas, personalidades que tiveram sucesso, e alguns livros que eu li, às vezes a atividade é diferente, mas a mentalidade é a mesma, né? Então são pessoas que não se contentam em fazer mais ou menos. A busca pela excelência é muito grande, né? E eu vejo que isso é um diferencial, né, naqueles que vão estar no pódio. Isso é um ponto muito legal, porque aí, Thiago, na Captas a gente faz muita vaga de executivo. E geralmente nessas entrevistas, quando eu entrevisto um candidato, eu tento entender o histórico dele. E muitos dos grandes líderes e executivos sêniores, de fato, que a gente entrevista, vários deles têm um histórico de atleta. Não necessariamente eu estou falando que alto rendimento. O cara não foi atleta de alto rendimento, então ele não vai atingir o sucesso. Ele pode atingir o sucesso. Mas a desproporção é muito grande. Quando eu pego a amostra de uma vaga de um analista júnior, quando eu vou comparar com alto executivo, o percentual de altos executivos que de fato foram atletas é muito legal, muito grande. Você tem alguma lição que você aprendeu especificamente no judô que você consiga trazer para o mundo executivo? Olha, assim, são inúmeras lições que eu aprendi no judô. Desde quando eu comecei, com 5 anos, a minha primeira experiência que foi impactante, né? Eu sou do interior de São Paulo e a minha cidade, a colônia japonesa é muito grande, né?
A minha cidade era uma fazenda, e aí o governo do Japão comprou grande parte dessa fazenda e entregou para os imigrantes, como presente, né, para eles começarem a trabalhar. Que cidade que é? Bastos. Bastos? Que legal. Cidade que tem uma importância muito grande na produção de ovos, são 30% na produção nacional de ovos, cidade de 20 mil habitantes. E ali, a família do meu sensei veio, né, para o Brasil, se instalou na cidade, começou a trabalhar no campo, com granja, né, e aí depois ele abriu uma academia. E a cultura japonesa ele é muito diferente da cultura brasileira, né, o Oriente, eles têm uma cultura da disciplina que está enraizada. E meu pai falou que a primeira assim, experiência nossa foi que a gente chegou e tinha que cortar o cabelo. A gente tinha que ficar careca pra treinar judô. Ah, é? Que legal! Então era a primeira experiência, né? E aí o sensei depois falou por quê, né? Que, assim, a humildade veio antes do orgulho. Então aqui a gente corta o cabelo e começa a treinar. Então tinha muitos desses ensinamentos que lá atrás a gente não percebia, né? Outro ensinamento, a gente chegava na academia e todo mundo varria a academia. Então, a gente limpava a academia. Tinha um dia específico que a gente fazia o sodi, né? Sodi é a limpeza. Então, querendo ou não, a gente já aprende essa questão do cuidar, de você zelar, de você pensar muito de forma coletiva, né? O Sensei Jigoro Kano falava muito em Jita-kyōei, que é prosperidade mútua. Não é prosperidade individual, né? Então, o judô eu falo que é o esporte mais individual coletivo, né? Porque é um esporte individual, mas muito coletivo. Então, são vários fatores assim que eu fui aprendendo no decorrer do tempo, que lá atrás a gente não entendia, né, exatamente o porquê de algumas tarefas ou de alguns ensinamentos. E hoje eu sei que o quanto isso foi importante, né, porque você lidera pelo exemplo. Sim. E você vai na frente. Antes da pessoa acreditar na ideia, ele acredita no líder. Então, isso a gente foi desenvolvendo aos poucos. E eu vejo o quanto isso foi importante, assim, na minha jornada e o quanto está sendo agora também, né? Nesse momento que eu já não sou mais atleta de alto rendimento, mas estou numa posição de gestão. Eu ia, inclusive, te fazer uma pergunta sobre esportes individuais e esportes coletivos. Sim. O comparativo deles em relação à liderança. E você falou, pô, o judô é um esporte individual coletivo. Sim. A maioria da minha vida eu pratiquei esporte coletivo, futebol, enfim. E sempre gostei muito dessa interação. Esportes individuais também geram bons líderes dentro deles? Sim, sim. Porque na equipe, às vezes tem algum dia que alguém não tá bem. E Certo. o outro vai lá e acaba ajudando o time. Né? E tem a possibilidade de você também substituir. O técnico tá ali, um time com 8, com mais 8 no banco, você tem essa possibilidade. Né? Então, caso alguém não esteja bem, porque isso acontece. Né? Agora, de esporte individual, não. Então, acho que a pressão ela é muito maior. Né? Imagina você treinar 4 anos por um dia. O judô acontece num dia nos Jogos Olímpicos. Você começa a competir 10 da manhã e 6 da tarde acabou. E todas as lutas acontecem no mesmo dia. Não tem margem para não dá tá para bem, você né? acordar com dor de barriga, não dá para tá... você não ter dormido mal, né? Você precisa ter um foco muito grande. E é aquele dia, não dá para ser um dia antes, nem um dia depois. Então a gente vai aprendendo a lidar com isso, né? E a vida é o quanto de pressão você vai aguentando no decorrer da vida, porque a vida a vida te pressiona de várias formas e de várias direções. E o esporte é a mesma coisa, né? Existe a pressão do dia a dia, existe a pressão da dúvida, porque você vai treinar 4 anos e você não sabe realmente se aquilo vai dar certo ou não. Então isso vai fazendo com que você elabore uma meta a longo prazo, mas ao mesmo tempo também você tem que trabalhar com curto prazo, né? E aí você tem que também comemorar as pequenas conquistas, porque pode ser que você espere a cereja do bolo e alguém vai lá e come a cereja do bolo. Então você começa a trabalhar de uma forma com objetivo a longo prazo, mas com metas a curto prazo, e aí você vai entendendo que a jornada é muito importante, né? E isso eu vejo que vai fortalecendo muito, porque o judô a gente fala que trabalha 3 partes, né? A parte física, a parte mental e a parte espiritual. E nas empresas, eu vejo as pessoas falando muito de processos, né? Porque é muito importante você desenvolver vários processos na empresa. Processo de excelência, processo de controle. Mas os processos, eles são executados por pessoas.
Perfeito. Não tem jeito. As pessoas que executam os processos. Então, quanto mais equilibrado você tem as pessoas na sua empresa, melhores os processos serão executados, né? Então, eu falo que o atleta ele vai lidando com vários fatores durante a vida, e aí depois, o que pode ser tão difícil do que ser campeão olímpico? A gente fala, né? Como você compara? Isso é até difícil, né? Quando você deixa de competir e você precisa encontrar um outro sonho, né? O que se equipara a você ser campeão olímpico depois que você deixou de ser um atleta? Inclusive, eu estava vendo um episódio de um podcast em inglês, mas ele é muito bom, chama Diary of a CEO. E estava sendo entrevistado, era o Simon Sinek, uma das mentes que eu mais admiro hoje em dia. Ele estava falando que a grande maioria dos esportes, dos grandes atletas de esportes individuais, às vezes eles chegam no topo da carreira, o cara é campeão olímpico, e aí depois disso ele entra em depressão. Sim. Porque a vida inteira dele foi guiada para atingir esse único objetivo. E alguns, inclusive, acabam se rodeando dessas pessoas que vão impulsioná-lo para tal. A esposa é alguém que vai impulsioná-lo para tal. O círculo de amizade é alguém que vai impulsioná-lo para tal. E quando ele chega ali no topo, ele fala assim, e agora? Qual que é o propósito da minha vida? O que eu quero mais fazer? Porque eu já sou o melhor do mundo. Sim. Isso já aconteceu com alguém que você conhece próximo? Não precisa citar nomes aqui não, mas você já viu isso? Assim, a história, né? A história já diz isso, né? Você pega o Ian Thorpe, foi o grande nadador dos Jogos Olímpicos de Sydney, né? Ele era considerado o Michael Phelps, né? E depois que ele parou, ele passou por depressão, né? Com bebidas e, assim, passou por um momento muito difícil. O Michael Phelps também, né? Então você passou por momentos de depressão, a Simone Biles. Acho que hoje se fala muito mais, né? Sobre a questão da pressão, da parte mental, né? Mas eu vejo que quando você tem uma vida rodeada por pessoas que estão ali em busca do mesmo propósito, né? Então, assim, um atleta, ele vive uma vida em cima de um propósito, né? Uhum. Que é ser melhor no tênis, ser melhor no atletismo, ou ser melhor no judô. Então, tudo que é feito no dia a dia, as pessoas, é para que tudo isso aconteça, né? E aí, depois, quando você não tem mais isso, quando você não tem mais as pessoas, quando você não tem mais esse propósito, é como se você estivesse vivendo um luto, porque fica um buraco, né? E aí, normalmente, a não ser que você trabalhe na área, e assim, às vezes mesmo trabalhando na área, você precisa desenvolver outros caminhos, né, de negócio, você passa a ser um faixa branca, né? Eu falo que eu quando parei, né, de competir, Gustavo, e eu comecei a estruturar aquilo que eu gostaria de fazer, né, que é a metodologia, e eu me senti um faixa branca, porque eu não entendia nada de dar aula para criança, e a metodologia era estruturada para dar aula para criança. E eu passei 35 anos, né, no tatame, vivenciando alto rendimento. E aí, quando eu deixei alto rendimento e comecei a focar naquilo que eu queria, que era a metodologia, eu vi, cara, eu sou um faixa branca, entendeu? E você precisa ter a simplicidade e a humildade. Aí eu lembrei o quê? Lembrei do corte de cabelo. A humildade vence do orgulho. Então, ensinamentos lá atrás me ajudaram, né, nas dificuldades que surgiram depois, porque é difícil. Eu falo que quando você vai fazer a transição de carreira, é como se você estivesse pulando de um lado para o outro, tem um buraco enorme, você tem que conseguir chegar do outro lado, só que do outro lado tem um morro que você não consegue ver. E dá muito medo, né? E dá medo, você tem que pular, né? Você tem que virar essa página. Só que ao mesmo tempo que você precisa pular, você também não consegue ver o horizonte. Tem um morro na frente. É exatamente isso que acontece com os atletas, né? Porque eles não conseguem enxergar qual é a perspectiva do futuro, qual é o meu futuro agora. Não tem essa visão clara, né? Porque muitas coisas podem acontecer, né? E para chegar numa excelência, toma-se muito tempo, né? Tem uma frase do Aristóteles. Aristóteles morreu 300 a.C., mas até hoje as ideias dele são muito atuais. Ele fala que a excelência é um hábito e não um ato isolado. Sim. E tem um outro livro que eu gosto muito também, que chama Outliers, que é o Fora de Série. Sim. Também é um baita livro. Ele tem a regra das 10.000 horas, que ele Sim. fala, para você chegar na excelência em alguma coisa, você precisa praticar esse ato por 10.000 horas. Todos os executivos que a gente conversa, eles sempre falam, olha, errei, me frustrei, caí, levantei, fiz de novo. E até quando eu pego um
entrevistador dentro da Captas. Sim. Uma menina que entra para o meu time, que vai entrevistar hoje, primeira vez, daqui 1 ano ela entrevista muito melhor, daqui 5 anos ela entrevista muito melhor. Com 10 anos ela consegue entender muito a fundo as motivações, por que a pessoa quer fazer uma transição de carreira, quais são os pesos na tomada dela de decisão. Sim. E como que foi para ti chegar na excelência? Qual foi o seu nível de comprometimento que você teve que ter ao longo da vida e quanto tempo que você tinha que treinar? Como que foi sua jornada para chegar numa Olimpíada? Antes da excelência veio a frustração, né? Porque eu falo que para você chegar na excelência, né, existe a prática disciplinada, né? Então, quando você vê um jogador, fala, cara, esse cara jogou assim, de uma forma perfeita, flow, né? O cara fluiu. Antes daquilo, existe a frustração, porque o atleta, ele não consegue ser bom em todas as áreas, né? Ele não consegue ser bom em tudo. Uhum. E quando você vai e você perde uma competição, ou você percebe que tem alguém melhor que você, o teu técnico chega e fala assim, ó, você precisa melhorar isso aqui. Só que o primeiro momento, você fala, cara, eu não gosto de fazer isso aqui, porque normalmente a gente não gosta de fazer aquilo que a gente é ruim. Por exemplo, luta de chão. Eu não era um excelente atleta de chão, eu lutava bem, mas eu precisava melhorar o meu neoasa, minha luta de solo. E às vezes quando você é ruim em alguma coisa, você não é tão bom em alguma coisa, você não quer fazer. Eu não sou bom nisso, eu não quero fazer. Só que para você atingir um outro nível de excelência, você precisa treinar aquilo. Você precisa praticar aquilo. E o técnico fala, você vai ter que chegar um pouco antes do treino para poder trabalhar aquilo que você não é bom, porque depois vai ter o treino normal, o treino coletivo. E aquilo é ruim. Fala, puta, tem que treinar isso mesmo, uma coisa chata, mas eu tenho que melhorar. Então E aí você tem que tornar aquilo um hábito, né? E aí depois, quando você supera essa fase de alguns meses, que é chato pra caramba, que é frustrante, porque às vezes você não vê a evolução. Ninguém gosta de fazer o que é ruim, O que é né? ruim. E aí você começa a entender que aquilo vai te dando um prazer. E aí você começa a entender que você tá melhorando, você tá evoluindo, e aí você atinge o flow. Mas antes, né, da excelência, tem a frustração, né? E aí isso tudo depende do seu nível de comprometimento. O quanto você está comprometido com o seu sonho, o quanto você está comprometido com seus objetivos. Você vai realmente passar por isso? Você quer realmente passar por isso? Não vai ser fácil, né? Então, eu falo que a excelência, muitos atletas conseguem atingir a excelência, mas antes você tem que estar preparado para enfrentar a frustração. Cara, que legal. E você falou sobre metas, né? De longo prazo e metas de curto prazo. Sim. Geralmente, quando a gente pega as metas de longo prazo, assim como quando a gente pensa numa maratona. Na maratona, geralmente os corredores eles correm mais rápido nos quilômetros iniciais, depois esses quilômetros decaem sua velocidade, e no último quilômetro, nos últimos 2 quilômetros, o cara consegue dar um sprint. E aí, quando eu divido as metas na minha equipe, por exemplo, eu falo, cara, não crie uma meta de extremamente longo prazo, porque daqui a pouco você vai esquecer dessa meta ou você vai acabar perdendo o tesão da jornada porque tá tudo muito longe. E eu gosto de quebrar essas metas em pequenas metas para você ir atingindo. Você vai se motivando, você atinge outra, você vai evoluindo e aí a pessoa consegue desenvolver uma meta que deveria ser de 10 anos, quebra ela em 5, quebra ela em 2, quebra ela em 1, quebra ela em 6 meses, quebra ela num trimestre. Ou se você ainda for um pouco mais imediatista, quebra ela em mês. Você sempre teve que quebrar suas metas para conseguir estruturá-las ou você sempre conseguiu ter uma visão de muito longo prazo? Não, assim, tinha a questão do longo prazo, né, que eu queria ser um atleta olímpico, né, com 14 anos eu estava em 1996, nos Jogos Olímpicos de Atlanta, eu sentei com meu pai e falei, pai, eu quero um dia estar nos Jogos Olímpicos. E 4 anos depois eu estava fazendo uma final olímpica, né, 14 para 18. E parecia que devia ser provavelmente ainda muito distante, né? Não, assim, era uma coisa impensável, né? Eu queria estar nos Jogos Olímpicos, mas não em 2000. O objetivo era 2004, com 22 anos, não com 18 anos. E aí eu falo que as pessoas elas têm que entender que para você alcançar lá o pico, né? Você precisa ir devagar, construindo isso. Você não nasce campeão olímpico.
você vai se tornar campeão olímpico. E esse processo ele leva muito tempo, né? A disciplina a longo prazo, é difícil. Então, eu acho que você precisa entender, o atleta tem muito disso, né? Hoje eu quero ser melhor que ontem. Então, hoje eu quero ser melhor que ontem, já é um objetivo a curto prazo, né? Hoje eu quero ser melhor que ontem. E hoje eu quero ser melhor que ontem. E amanhã eu quero ser melhor que hoje. Então, aí você tira um pouco do seu objetivo a longo prazo, porque aquilo te dá muita ansiedade. Sim. Né? Será que mesmo que eu vou ser campeão olímpico? Será que eu vou conseguir? E se eu não conseguir? E se eu perder? E se eu perder na seletiva? E se eu perder o Paulista? E se. Então, isso vai tirando muita dúvida. E vai te dando medo também, né? A ansiedade e o medo caminham lado a lado. Com certeza. Então, quanto maior o sonho, maior é o tombo, maior é a frustração, exato, né? Exato. Então, eu comecei a pensar, eu comecei a transferir um objetivo longo para o dia a dia. Né? Tá. Então, assim... E aí eu tinha um objetivo que era assim... Qual é o seu melhor dia? Qual é o seu melhor dia? O dia que você se alimenta corretamente, o dia que você consegue produzir, o dia que você consegue se organizar, o dia que você consegue dormir cedo, e o dia que você consegue treinar bem. Ótimo, esse é o melhor dia? Então você vai tentar repetir isso por máximo de tempo possível. Legal. O máximo de tempo possível que você conseguir fazer isso, e aí depois você vai perceber, Gustavo, que as coisas começam a acontecer. Naturalmente começa a acontecer. Porque poucas pessoas conseguem fazer isso. É difícil. E o prazer é muito momentâneo, né? De felicidade eu sempre falo que é muito diferente de prazer. Então, o se alimentar bem, provavelmente não é o cara chegar de noite, comer um hambúrguer, assistir Netflix Sim. até de madrugada e falar, ó, minha noite foi top. Sim, não é. É ter a disciplina de vou me alimentar bem, vou dormir cedo, vou acordar cedo, vou treinar, enfim, vou me alimentar do jeito que tem que ser, vou praticar todos os... tudo que seria necessário nessa minha checklist. E isso cria um espírito esportivo. Você criou muito amigo nesse meio, Thiago, do esporte? Como que foi essa trajetória? Você tem bons relacionamentos, bons amigos que você criou? Sim, amigos. Amigos? Poucos amigos, né? Eu tive muitos companheiros de seleção brasileira. Legal. Né? Que a gente desfrutava dos mesmos sonhos, dos mesmos objetivos, das vitórias, das derrotas. E isso é muito legal, né? Porque a gente se ajuda muito. Ninguém fica para trás. A gente não deixa ninguém para trás, né? E a gente ganha junto, a gente perde junto, a gente chora junto. Se um tá mal, todo mundo vai lá e ajuda. Então esse espírito, ele é muito legal. Porque, óbvio que você tem os seus objetivos, né, individuais. Objetivos individuais é diferente de você ser individualista. Sim, né? Com toda certeza. Eu tenho os meus objetivos aqui, mas eu jamais vou ser individualista, né? Porque o meu objetivo individual, ele tá no coletivo também. Equipe, né? Equipe. O todo geralmente é maior do que o indivíduo. Sim. Eu quero que minha empresa prospere. Tá, mas você mora onde? Moro no Brasil. Então você precisa que o Brasil dê certo. Sim, a economia. E aí o cara fica reclamando do presidente torcendo pra dar errado. Não então, pode. Assim, o seu objetivo individual tá no coletivo. Então é difícil você, né, separar. Então acho que existem as questões que são individuais. Olha, isso aqui. Até porque tem algumas coisas que não são todos que vão fazer. Né? Então tem muito da jornada que você vai fazer sozinho também. Não vai ter muita gente ali. E um time é um somatório de esforços individuais, né? Exato. Cara, quando você fala sobre isso, sobre os relacionamentos, que você criou vínculo com umas pessoas, que vocês sonhavam os mesmos sonhos, eu gosto muito de trazer para uma correlação de empresa e fazer esse comparativo com empresa, porque eu particularmente não acredito na cultura home office. Eu acredito na cultura presencial. Assim como no tatame, quando você vê que um cara tá mal, um cara tá triste, você tenta motivá-lo a treinar mais, entender o que tá se passando com ele, no home office, numa reunião de Google Meet, você não descobre por que a pessoa tá triste. Você simplesmente acabou a reunião, você saiu. Sim. Mas no presencial, você olha pro lado, o Éder tá triste, eu viro e falo, Éder, o que tá acontecendo? O Éder vira e fala, olha,
meu filho tá gripado, eu tô muito preocupado com ele. Aí no dia seguinte você vira e fala, e aí, Éder, seu filho tá melhor? Ele fala, pô, Gustavo, melhorou, graças a Deus, obrigado pela preocupação. Sim. E assim a gente consegue criar relacionamentos Sim. de longo prazo. Mas não é através de tela. E você dá aula para muitos jovens, né? Seu instituto Sim. é um projeto sensacional. Você sente que você tem responsabilidade também na criação de vínculos dentro desses jovens? Porque hoje está todo mundo querendo ficar atrás de tela, né? Qual que é o grande desafio e responsabilidade que você sente em relação a isso? Eu falo que quanto mais conectado com a tela você tá mais longe da realidade. Porque ali, a tela, ela te coloca num mundo que não é o mundo real, né? E aí eu falo, a gente trabalha muito isso, assim, com as crianças, né? Porque tem questões sociais e socioemocional das crianças, de saber conversar, saber que alguém é melhor que você, que tá no dia a dia. Você vai entrar numa academia, você vai lá e vai treinar, e aí você vai ver que, ó, tem que respeitar meu amigo agora, né? É a minha hora de ficar quieto, não é a minha hora de treinar. Então agora o sensei, o professor tá dando atenção para ele, então ótimo, momento de dar atenção para ele. Depois eu posso ter minha atenção. E não é fácil isso, né, para as crianças. E elas, eu acho que as crianças estão muito individualistas, porque a tela deixa tudo individualista, porque e o joguinho também, a tela, se dá um reset, você começa, né? E a vida, você não consegue resetar a vida. A vida é vírgula. Às vezes um ponto final e parágrafo, né? Então você não tem como resetar as coisas. Então, eu falo que as relações, assim, eu acredito, né? Que hoje as pessoas estão muito distantes, né? Eu falo que a tecnologia foi boa para aproximar quem está longe de você e ela afastou, distanciar quem está perto de você. Porque quantas pessoas hoje, às vezes, tá no restaurante, um no WhatsApp, outro no WhatsApp. Impressionante, Quando né? eu tô com minha esposa em restaurantes, às vezes a gente tá conversando e a gente olha pro lado e fala, nossa, era melhor eles estarem em casa pedindo iFood. Então é um desafio, assim, a gente tentar quebrar acho que esse bloqueio, assim, né? Porque no futuro eu acho que da mesma forma que tá tudo mudando para um lado, tudo que é muito tende a voltar. Sim. Né? Tende a voltar. Nem muito para um lado, nem muito para o outro. Então eu acho que as profissões do futuro serão aquelas profissões que precisam de relação. Eu concordo. E o esporte, eu acredito que, de fato, impacta muito nas pessoas terem relações. Eu tenho amigos que jogavam bola comigo desde criança e a gente criou bons relacionamentos. E hoje, depois de adulto, a gente estava conversando aqui um pouco antes do episódio, eu gosto de praticar CrossFit, né? E já faço amigos dentro do CrossFit, pessoas que eu tenho bons relacionamentos. Mas muita gente ficou sedentária nesse meio tempo, né? E a pandemia, Sim. Depois que a galera foi para casa, teve uns que não quiseram nunca mais sair. Sim. Como que você recomenda os empresários que estão ouvindo aqui, Thiago, a criar metodologias ou criar incentivos para a prática do esporte dentro das empresas? É difícil, né? Porque a gente gosta de fazer aquilo que a gente faz, né? Se você faz nada... A tendência é você fazer nada. Você adora fazer nada. Se você faz alguma coisa, você adora fazer alguma coisa. Se você faz esporte, você adora fazer esporte. Pode ser que o começo não seja prazeroso, mas depois, quando você vê o resultado, porque a gente quer o resultado, de alguma forma. Sim. Tudo que você vai fazer, você quer um resultado, né? Eu quero conhecer aquela menina. Eu quero ter uma relação com ela, então eu quero um resultado. Essa conversa tem que me gerar um resultado. Eu vou estudar aqui, vou me dedicar, mas eu quero um resultado, eu quero passar no vestibular, ou eu quero subir na empresa. Então eu tô chegando mais cedo e ficando mais tarde porque eu quero um resultado. Perfeito. Então a gente basicamente é um mundo competitivo e a gente quer um resultado. Né? Então eu acredito que a gente está o tempo inteiro buscando mecanismos, né? Então, primeira coisa, né? Tentar entender as pessoas, né? E mostrar o quanto, né, a atividade física pode ser boa para as pessoas, né? De promoção de saúde. Porque quantas vezes eu tava nervoso, tava cansado, tinha que tomar uma decisão
Às vezes cheguei em casa, vou dar uma corrida hoje, vou dar uma treinada, entendeu? No outro dia eu já tomei uma outra decisão. Porque eu dei uma suada, o estresse já deu uma caída, e aí eu vou resolver de outro jeito. Né? E aí você consegue espairecer. E aí você consegue tomar uma outra decisão, né? Eu devia ter feito isso, tá? Porque lá eu fiz uma campanha entre a empresa inteira para o pessoal voltar, começar a praticar esporte, praticar atividade física. Não tô nem falando mas esporte. Mas às vezes as pessoas, assim, tem empresas que às vezes estimulam, né? Faz algumas ações dentro das empresas, né? Às vezes com esporte, às vezes com uma palestra, ou com uma dinâmica, às vezes. Final de semana a gente vai fazer uma dinâmica aqui de alguma atividade física, né? E aí, quando a atividade é legal e a pessoa se sente bem, ela quer se sentir bem novamente, né? Ela quer se sentir bem. Porque às vezes você acha que você tá bem, mas realmente você não tá. Você vê que você pode melhorar, né? Lá foram meia dúzia de gato pingado que estão praticando, e a gente tem um aplicativo que a gente, todo dia a gente conta os dias e não quantas vezes você praticou no dia. Você praticou 5 vezes, tudo bem, vai contar como uma só. Mas, cara, são 5, 6 gato pingado que estão lá, eu e mais 5 que estamos postando lá todo dia e competindo entre a gente. Mas a gente já tinha o hábito de praticar atividade física. A gente nós não somos pessoas que falaram assim, somos todos sedentários, vamos sair do sedentarismo. Sim. E até isso na vida real, né? Assim, quando você pega alguém que com 40 anos vira e fala assim, Thiago, vou começar a investir agora. Só assim, legal, parabéns. A tendência é que daqui 6 meses esse cara não esteja mais investindo. Igual o cara fala assim, vou começar agora a fazer uma super dieta, Thiago. Mas o cara vindo um hábito péssimo de alimentação. Comparando você, que vai falar assim, agora eu vou ser regrado na alimentação, que sempre teve uma alimentação regrada, versus um cara que nunca teve. Daqui 6 meses eu acredito que você vai estar na alimentação regrada. A tendência é que essa pessoa volte para a alimentação que ela estava antes. Sim. O esporte te ajuda a ter esse nível de disciplina, a ter que saber falar não para as coisas o tempo todo? O esporte ensina que você nem sempre faz aquilo que você quer, né? Uhum. Às vezes você quer comer um hambúrguer, você não pode comer hambúrguer. Você precisa comer uma salada e um peito de frango. Às vezes você quer tomar uma cerveja ou tomar um vinho, você não pode tomar uma cerveja e um vinho, né? Em determinados momentos. Vai falar, o atleta nunca bebe? Não, o atleta bebe, né? Às vezes bebe moderadamente, ou às vezes ele chuta o balde quando acaba uma competição, mas no outro dia ele já volta para a regra, né? Então, eu acredito que... desculpa, me perdi. Fala de novo o que você falou. A minha pergunta era do quanto que o esporte te ensinou a falar não e ser disciplinado para ter que negar os prazeres principais. Sim. Então, acho que isso daí tem exatamente o que eu falei, né? Então, você começa desde de criança, né, com esporte, e aí você já gera uma memória em você. Uma memória que vai te ajudar, né, a alcançar alguns objetivos. Então, hoje, como que eu faço para mim, né? Assim, tudo é questão de perspectiva, né? Uhum. Então, existe a perspectiva da vida que você está levando e para onde vai te levar. Existe a perspectiva que eu devo fazer e onde vai me levar. Certo. E o que as pessoas querem? As pessoas querem tempo, né? Tempo de vida. Que é um dos recursos mais escassos que a gente tem, né? As pessoas querem tempo de vida, né? Todo mundo tem medo da finitude. Sim. E quanto mais tempo de vida, melhor. Então, eu penso muito assim hoje, se eu tiver uma vida regrada, eu vou ter mais tempo. Tempo com as minhas filhas, tempo com os meus amigos, tempo de vida. Então, eu começo a fazer escolhas, né? Que, às vezes, a vida é feita de escolhas terríveis, né? A vida não é feita só de escolhas boas. E liderança são tomar escolhas, né? Você falou, quero ter tempo com a minha família. São escolhas que você está tendo que fazer e abdicar de outras coisas. Liderança é um assunto que eu sempre gosto muito de discutir. Em todos os podcasts que a gente tem oportunidade, a gente entra nesse critério. Você aprendeu muito sobre liderança no esporte? Tem alguma característica, alguma passagem que seja muito marcante para ti? Humildade antes de orgulho, esse eu aprendi e vou levar comigo. Mas o que você aprendeu de muito legal sobre liderança? Eu aprendi que a liderança é pelo exemplo,
né? Então, na academia tem algumas atividades da academia que eu faço até hoje, né? Na minha academia. Tem dia que eu vou varrer o tatame, tem dia que eu vejo que a parte da frente tá suja por causa do vento, eu vou lá, pego a vassoura e vou limpar, né? Porque depois, quando eu for pedir para alguém sobre isso, que precisa ser feito, ela já me viu fazendo aquilo. Então, acho que muito é do exemplo, né? Você precisa ser exemplo para você ter o direito de cobrar algumas coisas. Se a pessoa nunca vê você, com qual autoridade você vai lá e você vai solicitar algo para o seu time? Né? Então, isso é uma das coisas que eu aprendi, sempre pelo exemplo. O outro não é porque você está numa posição importante que você vai agir com poder. É sempre melhor agir com autoridade. E a autoridade vem da liderança. Então, você é presidente, você tem poder para fazer tal coisa? Você tem, mas às vezes não é o melhor caminho. É melhor você agir com autoridade, né? Então, essa autoridade versus poder é sempre melhor escolher pelo caminho da autoridade. Falar com autoridade, conversar com autoridade, né? Mostrar onde precisa ser o caminho e ir na frente. Liderar é o quê? É ir na frente. Sim. Não é se esconder lá atrás. Liderar é ir na frente. Então, quando é difícil isso, né? Porque ainda mais esporte individual. Quando você perde, você perde. E quando você ganha, você ganha. Uhum. Né? Eu sempre falo que os grandes líderes, quando perdem, eles assumem a responsabilidade. Si. Perfeito. E quando ganham, eles compartilham a vitória. Que legal. A vitória é de todos, mas a derrota assume a responsabilidade. É sua responsabilidade. Porque eu sou o líder. Tem o Jocko, tem um livro que chama Responsabilidade Extrema. O Jocko, ele foi da Navy SEALs. Cara, ele fala... Eu não li ainda, eu tenho esse livro, mas eu ainda não li. Pode ler, eu super te recomendo. Fala sobre a liderança dos times, né? Fala sobre liderança de equipes. E ele é um muda cara o líder, fora muda de o resultado. Série. Exatamente. É ele é fora de série. E é um ponto legal que você falou sobre esse negócio de assumir responsabilidades. Quando você era jovem, hoje os líderes, na grande maioria das vezes, eu vejo muitos líderes querendo ser amigo e só ser agradável, só que isso não desenvolve também as pessoas. Com certeza você deve lembrar de vários mestres que você teve no passado que eram duros, que falavam coisas que às vezes te machucavam, mas que te alavancaram muito mais na carreira do que se fosse apenas bonzinho e falar, não, Thiago, você é um fora de série, parabéns, continue assim. E isso parte de dar feedback, de saber dar feedback, de aceitar o feedback quem recebe. Você tem exemplos de feedbacks duros que você teve que tomar ao longo da sua trajetória que te fizeram alavancar mais rápido? Vários. Não foi nenhum nem dois, vários feedbacks. Eu tive um feedback uma vez, eu tinha viajado, foi em 2006, e eu estava no processo ali com o Flávio Canto de classificação para alguma competição importante, né? E eu fui para a Europa, só que eu fui machucado. Eu fui com meu punho machucado e eu tive um resultado muito ruim. Eu lembro que eram 2 competições, eram França e Áustria. E quando acabou a competição de Paris, os técnicos me chamaram para uma reunião individual e me deram um feedback que foi muito, assim, foi real, né? Mas exageraram. Exageraram, né? E aquele dia foi um dos poucos dias assim que eu me senti humilhados pela forma como eles falaram. E eu lembro que eu chorei muito aquele dia. Eu saí do quarto e chorei muito aquele dia. E quando eu saí do quarto, eu falei assim, eu nunca mais vou permitir que fale assim de mim. Nunca mais. E aquilo foi um combustível tão grande. E aí todos os dias, né? E aí depois teve outras situações, teve outras lutas, outras competições. E eu sempre falo do Flávio, porque a gente teve uma rivalidade muito grande, né? E aí teve uma foto nossa competindo, que eu coloquei assim atrás da porta do meu quarto, eu na capa de um jornal super importante. E eu coloquei aquela foto. E todo dia quando eu dormia eu via aquela foto, e quando eu acordava eu via aquela foto.
E aquilo era um combustível também. Aquilo era um combustível, né? Você puxa muito essa responsabilidade de tudo que acontece pra ti? Muito, muito. Acho que isso é fundamental, né? Assim, a gente não muda o outro, a gente consegue mudar nós mesmos. Porque tem algumas coisas que não se delega, né? Tem algumas coisas que o líder tem que assumir. Responsabilidade você não delega, você delega trabalho, função, né? Então, eu puxo muita responsabilidade para mim. E eu acredito que para as coisas darem certo, né? Meu pai, eu vim de uma família humilde. Meu pai começou entregando medicamento, depois trabalhou na farmácia. Ele queria vender, mas tinha que trabalhar lá no estoque. E ele foi, estudou e chegou a ser dono de cartório. Meu pai é dono de cartório. Então, não tem segredo, né? Você precisa correr riscos, né? Você precisa pensar fora da caixa, tem que correr risco, e você tem que tentar, e você tem que ser teimoso às vezes não vai dar certo, aí você continua tentando aquilo, né? E você tem feedbacks negativos, aí você usa aquilo como combustível, e aquilo vai te fortalecendo. E o legal é que o esporte vai te moldando, porque a frustração é um músculo, né? Uhum, total. É um músculo. Quanto mais você se frustra, mais forte você fica. E aquilo vai te deixando cada vez mais forte. E aí, as dificuldades vêm e você passa por cima, porque você já tá forte, já passou por coisas piores, né? Que legal. Até retomando o Simon Sinek, que a gente comentou agora há pouco, o Simon Sinek, a gente tem, na verdade, uma geração, não digo geração, mas a gente tem muitos jovens que hoje são mais frágeis emocionalmente com muitos aspectos, né? Sim. Que tem muita dificuldade, inclusive, de lidar com frustrações. E o Simon Sinek fala que uma dessas possíveis causas é a parentalidade, a forma como os pais criam os filhos, porque o filho pode não estudar, mas a escola não pode reprovar o filho. O filho pode não ficar em último numa competição da escola e mesmo assim ele vai ganhar a mesma medalha do que ficou em primeiro. Afinal de contas, todo mundo tem que ganhar medalha, o que desestimula, né? O primeiro que foi quem treinou mais, que Exato. correu mais, que se dedicou mais. E aí esse mesmo menino, ele pode ser tudo que ele quer simplesmente porque ele quer. E aí ele avança na vida, ele entra na universidade. A universidade, algumas são tão fracas que praticamente assinando o nome, ele consegue entrar na universidade. A universidade não pode reprovar esse menino porque tem medo dele ir para uma concorrente e vai perder o aluno. E aí, do nada, esse menino ele é jogado no mercado de trabalho. Quando ele entra no mercado de trabalho, não tem mais isso. Quem vai ser promovido é o melhor. Não tem mais medalha de honra ao mérito para o último colocado. O último colocado, se ele for promovido, ele é promovido para o mercado de trabalho porque ele foi demitido. E aí, às vezes ele é demitido, ele entra no Instagram, numa rede social qualquer, vê um mundo que não é real, porque lá tá todo mundo super bonito, tá todo mundo super feliz, todo mundo ganhando super bem, e aí a autoestima dessa pessoa vai lá para baixo. Existe alguma coisa que você recomenda às pessoas para aprenderem a lidar melhor com frustração e sair melhor dessas quedas? Olha, o esporte, Gustavo, me ensinou demais, né, sobre como você lidar com as adversidades da vida, que elas vão acontecer. As frustrações, elas vão acontecer e você precisa estar o tempo inteiro atento a isso, né? Uhum. Sobre a questão da competitividade, como nós nascemos? De uma competição, né? Sim. Não é? O espermatozoide o meu foi o mais esperto ali na competição, né? Então a gente já nasceu num processo competitivo. Tem uns que a gente pensa e fala, cara, como que você foi mais esperto? Imagina o resto. Nós nascemos de um processo competitivo. Então a competição, ela faz parte da vida humana. Sempre fez, sempre vai fazer. É que as pessoas tentam deturpar as coisas, né? E isso é muito ruim, porque a gente acaba se frustrando, né? E aí depois, novamente, você acaba de cara com a realidade da vida, que não é a sua realidade. E aí você vai sofrer com aquilo, né? Então Legal. eu falo que quanto mais tempo você dedica no início, menos você sofre na vida.
Porque em Legal. algum momento você vai sofrer, em algum momento você vai chorar. É muito melhor você chorar quando você tem muita energia, quando você é jovem, do que você chorar depois quando você é mais velho e você não tem tanta energia, né? Então, Caramba, baita reflexão. o processo de dedicação, porque é tempo de estrada, não é? Sim. Outliers, 10 mil horas. Quanto mais tempo você se dedica, maiores são as chances de você ter resultado, né? E quanto mais rápido você tem resultado, maior é seu nível de satisfação. É o resultado que a gente fala, né? Então, e meu pai sempre fala, ó, na vida vai ter um momento que você vai sofrer. Sofrer no bom sentido, né? Sofrer, ai meu Deus, o mundo, tá todo mundo contra mim. O sofrer que eu falo, sofrer no bom Vai ser sentido. mais árdua a O trajetória. trabalho, Sim. se você vai ter que se dedicar, vai ter que ter garra, e você vai ter que passar por algumas coisas, né? E eu sempre falo, quanto mais rápido eu passar por isso, melhor. Porque lá na frente, eu já vou ter passado por muitas coisas, então eu já tô cascudo. Você também concorda que sempre sempre vale abrir mão do curto prazo pelo longo prazo melhor, para ter um resultado maior de longo prazo, sofrer agora para daqui a pouco ser um pouco mais tranquilo? Isso faz parte do que você tem de mentalidade? Eu acho que você tem que abrir mão para aquilo que realmente importa. Uhum. Às vezes a gente acaba abrindo mão por coisas que não vale a pena. Às vezes a gente cede muito por coisas que não vale a pena, Verdade. né? E o seu tempo tem que ser gasto naquilo que realmente vale a pena. E nem sempre tudo na vida é só equilíbrio, né, Thiago? Às vezes eu falo com o time, cara, vão ter momentos que a gente precisa de desequilibrar algumas coisas, mas o desequilíbrio que ele seja um desequilíbrio consciente. Que você saiba o porquê você está sendo desequilibrado, que você saiba o que você quer atingir e por quanto tempo você vai ser desequilibrado. Não é, por exemplo, eu sou um atleta, seu período da época que você competia, cara, provavelmente você tinha uma vida que tinha que ser totalmente dedicada a isso, ou grande parte dedicada a isso, você não tinha tanta liberdade para se dar outros prazeres, né? A sua vida era um pouco mais desequilibrada, tendendo ao esporte. Mas você também sabe que é um propósito maior e é algo passageiro. Como que você consegue hoje, lidando com jovens, até quantos anos que você lida lá, no instituto? A gente começa com educação, desde a educação fundamental até o ensino médio, vai de 6 anos até 17, 18 anos. Menino de 18, 17 anos que fala assim, não, agora eu quero ter equilíbrio de vida. E, poxa, tenho que curtir a minha vida também muito. Sim. Sendo que, às vezes, ele precisa de ter um desequilíbrio para conseguir alcançar algo maior. Como que você lida com essa mentalidade e com essa orientação da turma? O que eu costumo passar é que, assim, a nossa vida ela é feita de altos e baixos, né? Sim. Se a gente coloca altos e baixos dentro de um gráfico, como que fica? Vai ficar uma senoide, né? Né? Ele vai... Assim, né? Picos e vales. A gente não cresce de forma ascendente, Linear. Equilibrada. A gente não é equilibrado. Perfeito. Tem dia que você tá feliz demais, não tá? Sim. Tem dia que você tá triste? Tem dia que você não tá legal? Tem dia que você quer sair? Tem dia que você não quer sair, você quer ficar em casa. Então a gente é um alto e baixo. E a diferença de motivação e disciplina, a gente né? não tá feliz todos os dias. A gente tem momentos ruins. Então a nossa vida ela é feita de altos e baixos. Mas como que fica lá no final do gráfico? A gente tá crescendo? Tá ascendente. A gente tá ascendente, né? Então a realidade é, você vai ter vitórias, você vai ter derrotas, você vai sorrir, você vai chorar, você vai namorar, alguém vai terminar com você, né? Você vai ser empregado, você vai ser demitido, você vai passar por tudo isso. Mas no longo prazo, a ideia é que você cresça como pessoa, né? E a gente é resultado das nossas experiências de vida. Perfeito. Nós somos resultados das experiências, das escolhas que nós fazemos. Então, eu sempre falo, né? Quando a gente está fazendo trabalho lá nas favelas, eu falo que o judô, o que é a transformação? Se você não muda a mentalidade e o comportamento, você não transforma ninguém. Porque é fácil você falar, mas vai lá na comunidade e vê que a criança, às vezes, não tem nem chão, tá na terra, não tem saneamento, que o Brasil tem saneamento, né? É um buraco, entendeu? Então, assim, como você vai falar de sonho,
né? É difícil. Uhum. Então, aos poucos, você tem que mostrar que você começa a mudar o comportamento daquela criança. Ó, você tem que chegar no horário para o judô, você não pode atrasar. Você tem que chegar na sua casa e arrumar seu quarto. Você tem que se organizar para fazer suas lições. Você não pode desrespeitar teu pai. Você não pode brigar na rua. Você tem que tirar boa nota. Você tem que, de alguma forma, procurar não se alimentar, se alimentar corretamente, dormir cedo. Então aí você já começa a mudar a rotina daquela criança. E aí ela fala, eu fui melhor na escola. Que legal. Eu fui melhor na escola. Eu tô rendendo melhor. Eu tô indo melhor no judô. Aí daqui a pouco ela já viajou, né? Então aos poucos, quando você começa a entrar nessa esfera de mudar realmente o comportamento, a mentalidade, aí você vê que realmente existe uma transformação ali naquela criança. E todo mundo que chega em alto desempenho, uma criança que vem de uma favela ou uma criança que não vem da favela, que vem de uma família classe média ou até classe alta, para chegar no alto desempenho, no nível que você chegou, tem que ser uma pessoa altamente competitiva? Totalmente. Você tem que gostar de competir. Concordo. Você tem que gostar daquele ambiente. Como que equilibra isso dentro do ambiente de trabalho? Porque eu já vi ambientes também que são tóxicos, né? Que as pessoas competem a nível de um querer atrapalhar o outro. E aí eu viro e falo assim, não, uma coisa é você competir e querer ser o melhor competindo com pessoas boas e incentivando essas pessoas a subirem. Se sair nós dois apostando uma corrida com uma criança de 5 anos aqui agora, Sim. não tem graça vencer essa competição, né? Sim. Até no livro lá, A Regra Não Ter Regras, da Netflix, ele fala que as pessoas deveriam encarar a empresa como um time e não como uma família. Porque no time, quem não performa bem, por mais que essa realidade seja dura, essa pessoa tem que sair. Uma família não, né? O seu irmão, você vai ser eternamente seu irmão. Você pode não gostar dele e falar Exato. que ele lava mal a louça e depois você tem que lavar. Mas ele vai ter que continuar dentro da sua casa e ele continua sendo seu irmão. Como que equilibra esse nível de competitividade quando você pensa que você é um time e fazer todos auxiliarem os outros a desenvolverem também para todo mundo, a organização, o todo ser maior do que o indivíduo? É igual o pódio. Os Jogos Olímpicos chega a 35 atletas. Quantos sobem no pódio? Só 3. 3, né? Eu acho que tem um segredo aí, Gustavo, que eu sempre falo. Eu jogo duro, mas não jogo sujo. Legal. Entendeu? Jogar duro é jogar duro. Né? Uhum. Eu sou extremamente competitivo, quero ganhar. Mas eu não vou passar por cima do meu adversário. Eu não vou usar de meios ilegais para atingir um objetivo. Eu não vou passar por cima dele. Eu não vou prejudicar ele. Né? Então, essa parte ética, que isso é ética. Né? Você pode ser competitivo, mas você não pode ser antiético. Você pode ser competitivo, mas você não pode ser desleal com seu amigo. Porque um dia você pode precisar dele. E normalmente você vai precisar de alguém. Vai. Né? Você vai precisar de alguém. Às vezes tem lá uma meta para entregar e você tem que entregar semana que vem e você não consegue fazer aquilo sozinho. Você vai precisar de alguém. E se você pisou numa pessoa e você precisa dela, você não vai entregar a meta. Algum momento você já se sentiu passado para trás? Fala, cara, aqui pelo menos tentaram puxar meu tapete? Ah, sim, sim. Como que você lidou? Como foi o cenário e como lidar com isso? Foi duro, né? No primeiro momento você fica muito mal, né? Imagina. Porque é injusto, né? Mas eu sempre acreditei assim, para aqueles que trabalham corretamente, eu sempre acredito, você pode não ganhar agora, né? E aqueles que fazem o bem, o mal pode vencer em algum momento, mas ele não vai vencer a vida toda. Uma hora, tua hora vai chegar, né? Então, essa parte espiritual, essa parte mental, essa parte que eu acho que ela é muito importante, nós como seres humanos, ela pesa muito, né? E eu acredito muito nisso. Você pode não perder, você pode perder, você pode não ganhar agora. A pessoa pode ter te prejudicado, mas você continua fazendo um trabalho honesto, continua fazendo aquilo que você julga certo, uma hora teu momento vai chegar. Às vezes demora, né?
Você tem que persistir. Mas chega. Eu sou cristão e costumo ir à igreja com minha esposa. E sempre que a gente vai, o padre sempre fala, olha, o plantio é facultativo, né? Você pode plantar o que você quiser. A colheita é certo. O que você planta pode demorar para germinar, para crescer e dar fruto, mas o que você plantou lá atrás volta e você vai ter que colher isso alguma hora. Então, Sim. cara, trabalha duro, trabalha honesto, Sim. seja a melhor pessoa que você consegue ser para as pessoas próximas a você e as que não são próximas também, seja uma pessoa do bem, porque é engraçado, né? A vida volta evolução positiva pra gente, né? Isso eu fico encantado quando isso acontece e eu vejo e falo, cara, que bom que essa pessoa foi uma pessoa boa e foi uma pessoa do bem, né? Sim. E, inclusive com a gente, né? Talvez se quando se eu tivesse sido uma pessoa arrogante, tivesse sido um cara egocêntrico, não tivesse conversado com outras pessoas, eu jamais teria conhecido o Dantas e jamais estaria tendo a oportunidade de conversar contigo. Sim. Isso eu acho muito legal. Voltando um pouco naquilo que a gente falou, né? Assim, as pessoas estão muito focadas no outro, né? E onde, na verdade, você devia estar focado em você. E quando você foca no outro, aquilo já te deixa... não sei se inveja, eu não sei como que eu posso dizer, né? Porque, por exemplo, quando eu perco uma competição e o adversário foi melhor do que eu, fala, pô, legal, cara, o cara foi melhor que eu. Ele é melhor do que eu. Uhum. Ele foi melhor hoje do que eu, né? E aí, na segunda-feira, quando eu volto, eu começo a treinar diferente, para que eu possa ser melhor que ele. Bom mindset. Mas o mais importante é você assumir quando alguém é melhor que você. Porque às vezes você não vai ser o melhor mesmo. A minha vontade era ter sido campeão olímpico, mas eu não fui campeão olímpico, eu fui prata e bronze. Teve gente que foi melhor que eu. E tá tudo bem. A gente tava falando Tá tudo bem. Você não vai ser melhor em tudo. É impossível a gente ser melhor em tudo. Você pode ganhar. E outro, mesmo que você seja campeão olímpico, na próxima competição você pode perder. Pode. E essa próxima competição nem é daqui 4 anos, né? No Mundial, daqui a pouco. Outro mês. Entendeu? Por isso que eu falo, o esporte. Teve até um discurso do Tom Brady, né? Que ele falou. Acho que foi em algum discurso de uma faculdade, não sei. Ele falou: coloquem seus filhos no esporte. Coloque eles para competir. Porque os ensinamentos do esporte, eles são, assim, muito ricos para a vida. Concordo. Sempre que eu pego pessoas que são pais e falam assim, olha, qual esporte eu coloco meu filho? Fala, qualquer um. Só coloca ele no esporte. Sim. Só incentiva ele a competir. Deixa ele perder, deixa ele sentir o gosto do que é essa frustração. Porque não tem um hack, uma bala de prata que fala, olha, Thiago, se você perder, não tem como voltar. Cara, não tem como. Se você perdeu, cara, treina, trabalha duro, que você tem a oportunidade de melhorar e evoluir depois, né? Imagino por quantas frustrações você passou. E é engraçado que quando a gente vai contratar alguns profissionais, certas áreas, por exemplo, a área de vendas, sempre a gente precisa avaliar o candidato tecnicamente e comportamentalmente. Mas na área de vendas é muito, muito, muito mais importante a habilidade comportamental desse candidato. Para mim, existem 3 critérios que, independentemente da empresa, da cultura, que esse candidato precisa de ter. Ele precisa de ser uma pessoa proativa, ele precisa de correr atrás do negócio, precisa de correr atrás da venda, senão vira aquele gato gordo, né, que só fica querendo tirar pedido. Não é o objetivo. 2 é o coachability, a velocidade que ele tem de aprendizagem. E o outro é a resiliência. Saber ouvir não. Porque na vida a gente ouve mais não do que sim. E conheço poucos vendedores que vendem mais do que tomam não, né? A maioria tem uma conversão de menos de 50%, o que é normal do processo de vendas. Quão resiliente você teve que ser ao longo da sua carreira? E teve algum momento específico que você esteve mais embaixo que você falou, cara, esse esporte não é pra mim, eu acho que eu não vou conseguir evoluir? Olha, eu saí da minha casa com 14 anos, em 1997, 14 para 15. E em 98 eu já tive um título
de campeonato mundial juvenil. E no mesmo ano eu fui campeão mundial júnior. 2 anos depois, eu fui vice-campeão olímpico, né? Então eu tive uma ascensão meteórica, né? Ganhei um título mundial júnior, mundial juvenil, vice-campeão olímpico, em 3 anos. E depois, quando eu voltei dos Jogos Olímpicos, aí eu tava treinando, bati meu joelho inchou, e aí eu era uma bursite, faz uma cirurgia simples, fiz, limpei tudo que tinha que fazer, e aí eu tive uma complicação, tive uma infecção nesse joelho. E eu fiquei quase 1 ano parado. Quando eu voltei a treinar, eu tava com 17 quilos a mais. Fiquei quase 1 ano parado, né? E aí fiz uma dieta, não consegui mais competir na categoria que eu tinha sido vice-campeão olímpico, e eu subi de categoria. E eu comecei a perder. Primeiro, porque eu estava muito tempo sem treinar e sem competir, o meu corpo estava desequilibrado, eu tinha que fazer um trabalho novamente, um trabalho primeiro para equilibrar meu corpo e para ganhar massa muscular. E eu comecei a perder. E esse tempo foram 7 anos. Porque eu voltei a ter um grande título em 2007. Foram 7 anos. Eu falo que foram 7 anos. Medalhei algumas competições, não muito importantes, mas um grande título, igual uma medalha olímpica, uma medalha em campeonato mundial, ou Jogos Pan-Americanos, foram 7 anos depois. 7 anos. E em 2006, quando eu estava em Porto Alegre, eu fui convidado para ser atleta da Sojipa, tudo. E lá eu conheci um cubano, preparador físico. E aí 2006 foi o ano assim que eu mais treinei na minha vida, 2006. E foi o ano que deu tudo errado. Caramba. Foi o ano que deu tudo errado. E aí meu pai me ligou, falou: filho, eu tô indo pra Porto Alegre. E aí o meu pai falou: eu tô indo aí pra te convencer, porque já deu já 6 anos. Esse ano eu tô vendo que você tá treinando, que você tá se dedicando e nada acontece. Chega. Eu tinha feito direito 3 anos, tinha trancado a faculdade. E eu falei: não, pai, eu não vou embora. Não, eu vou sim. Pegou o carro, foi para Porto Alegre. Dirigiu 1.300 quilômetros lá para tentar me convencer a voltar para casa. E naqueles dias, eu lembro que eu chorei muito aqueles dias. Primeiro porque eu falei pro meu pai que eu precisava de alguma chance, que alguma coisa aqui dentro falava que eu precisava continuar. Eu falei: pai, tem alguma coisa aqui dentro falando que eu não posso desistir agora. Eu tenho que continuar, não sei porquê, eu preciso continuar, preciso de uma chance. Não, já deu. E aí quando ele foi embora, eu falei: caramba, nem meu pai acredita em mim. Nem meu pai acredita em mim. Eu lembro de olhar no espelho assim e falar: cara, é só você e você. Não tem mais ninguém. É só você e você. 1 ano depois, eu fui campeão do mundo, fui campeão dos Jogos Pan-Americanos e fui eleito o melhor judoca do mundo em 2007. Caraca. Se eu tivesse desistido, nada daquilo teria acontecido. Dá até arrepio ouvir. Né? Então eu falo assim: você só tem direito de acreditar no impossível quando você faz tudo que foi possível. E eu fiz tudo que foi possível. E era praticamente impossível ganhar um campeonato mundial. Ganhei no Brasil, foram 7 lutas, foram 7 pons, e foram 7 anos perdendo. Meu Deus. 7 é um número místico, né? Então isso foi um... E eu falo, às vezes, você tá treinando aqui, você não vê resultado em um ano, e você já desiste, você já não vê resultado em 1 mês, já quer desistir. Não é, a vida não é sobre isso. Você tem que persistir naquilo, né? Você tem que... Eu falo para as minhas filhas já, eu falo: ó, na vida, nada vai ser de graça. Uhum. Nada vai vir de graça. Óbvio que a gente vai tentar ajudar de alguma forma, né? A gente vai ajudar. Mas eu já tô colocando na cabeça delas que, ó, quando você tiver 17 anos, for pra faculdade, você tem que se virar. Sim. Você já tem que começar a pensar no que você vai fazer, faculdade, morar sozinha, né? Porque ela precisa entender que ela vai resolver os problemas dela. Né? Eu falo, meu avô falava uma coisa muito bonita. Tem um tio, meu irmão da minha mãe, que meu avô falava que era um passarinho que não aprendeu a voar. Porque ele era muito dependente Muito dele dependente. Ainda. É um passarinho que não aprendeu a voar. Né?
E a gente tem que aprender a voar. A gente ganha musculatura e a gente vai voar. Né? Então... Caraca, baita história. Obrigado por ter me contado isso. E imagina a pressão que foi chegar nessa final desse Mundial, né? Porque depois de 7 anos de frustração, você consegue chegar numa final de Mundial vindo de 6 pontos. E aí deve bater uma pressão. Você já teve alguma dificuldade de lidar com pressão? Você tem alguma coisa que você faz ou que fazia antes de competição para tentar ficar um pouco mais tranquilo? Como que você sempre lidou com isso, cara? Olha, parece até meio besteira, mas eu falava que o meu psicólogo era o treino. Óbvio que teve pessoas que me ajudaram, fiz terapia, tudo. Mas eu falo que o meu maior psicólogo era o treino, né? Quanto mais eu treinava, mais eu me sentia merecedor daquilo, né? E a sensação era de... Eu me sentia inabalável quando eu treinava muito. Falei, cara, treinei demais. Tenho certeza que ninguém treinou mais que eu. Então aquilo... E a gente tem que espantar os pensamentos ruins, né? Que eles vêm toda hora, né? Sim, espanta. com toda certeza. É real, não é real? Então espanta, né? Já, manda embora. E as competições, assim, as competições mais importantes, fala assim, você lembra? Não lembro de muita coisa. Não lembro. Você entrava num fluxo, eu entrava assim, eu lembro que eu ia pra luta, eu voltava, tomava me hidratava, deitava, colocava a toalha no rosto, ficava quieto, daqui a pouco eu começava a aquecer de novo. Era como se fosse uma máquina, eu fui pra fazer aquilo. Eu tava programado pra fazer aquilo. E na final do Mundial, no Rio, eu nem lembro de tática, fazia nada. Eu simplesmente entrava e o meu objetivo era só um. Era um pensamento, assim, de querer liquidar, assim, os meus adversários. Assim, um monte de vezes deu errado, entendeu? Mas faz parte. Mas o pensamento era esse, assim. E quando eu ganhei o Mundial, eu lembro de ter olhado pra cima, assim, fechei os olhos, soltei um sorriso, dava pra ver na imagem. E aí eu agradeci, assim, falei, muito obrigado, senhor, muito obrigado. Hoje à noite eu vou procurar esse vídeo pra assistir. Que legal, cara. Muito obrigado, foi legal. Você tem que sempre ser muito disciplinado. E motivação totalmente diferente de disciplina, né? Sim. Motivação a gente tem, ela oscila. Tem dia que a gente acorda mais feliz, acorda mais triste. Disciplina é fazer o que tem que ser feito. Sim. Eu tenho certeza que nem todos os dias você acordou extremamente motivado a treinar judô, mas você foi lá e treinou e fez sua obrigação, fez o que tinha que ser feito. Eu tava ouvindo um podcast seu, de um outro podcast que eu achei muito legal, que você conta de quando você era jovem, que teve uma época que vocês tinham que treinar durante um mês, aí, se eu não me engano, depois diminuiu para uma semana, que vocês treinavam 3 vezes por dia, uma carga horária de 7 horas, sim, algo assim. Sim. Como que era isso? Conta essa história, que eu achei ela muito legal, cara. No Japão tem um treinamento que chama Kangeiko. Tá. Né? Kangeiko é o treinamento de inverno. E na semana do inverno, a gente fica... E ali na região do interior ali, é perto do Paraná ali. Bassos é sudoeste, né? É divisa com Mato Grosso do Sul e Paraná. 100 km tá no Mato Grosso do Sul e 100 você tá no Paraná. Então faz um frio ali. Né? Mas isso já vem do Japão. Né? Essa semana de treinamento, chamado Kangeiko, ela já vem de muitos anos, né? Desde a época dos samurais. Né? Então é o momento que você precisa fortalecer seu espírito. Né? Porque você tem que acordar o treinamento começava às 5 horas da manhã. Então acordava 4h30. E aí você ia pra academia já treinar. Treinava das 5 às 7. E não podia colocar a camiseta por baixo. Era só o judogi, era só o kimono. Você mandava tirar. Chegasse lá com uma blusinha por baixo, assim, vai tirar. Não pode. Caraca. Não pode. E um frio danado. E aí acabava o treino das 7, aí a gente tomava um café mesmo na academia lá, e às 9 horas começava outro. Terminava às 11. Então a gente saía pra correr, um treino físico. Aí à tarde a gente treinava das 3 às 6. Então eram 3 treinos. Durante uma semana, às vezes 2 semanas. Você tinha quantos anos nessa época? A primeira vez que eu fui fazer Kangeiko, eu nem tinha idade pra participar. Foi porque era enxerido e audacioso. O meu irmão entrou no judô antes de mim. Ele entrou, e aí eu fui assisti-lo. E aí meu pai falou que eu fiquei enchendo o saco dele, quero entrar. Meu irmão tinha 8, tinha 5. Aí no outro dia eu entrei. E o Kangeiko, não sei se eu me engano, era
a partir de 8 anos, alguma coisa assim, 9 anos, não lembro agora. E quando eu cheguei na academia para treinar, meu professor mandou embora, porque eu não tinha idade. Ele falou, vai embora, você é muito criança, você não é pra estar aqui. Mas não, Ceci, eu vou ficar aqui, eu vim pra treinar. Não, vai embora, você não tem idade, muito cedo. Não, Ceci, eu vou ficar aqui. E eu fiquei, isso foi minha primeira experiência, né, de treinamento de frio. E aí você precisa suportar aquilo, né? É difícil pra caramba, porque você tem que acordar de madrugada, aí são 3 treinos por dia, né? 7 horas de treino na semana. E a ideia era sempre terminar a semana sem pular nenhum treino, né? Aham. Tem que fazer tudo. E aí aquilo foi... e fala que aquilo fortalece o espírito. Porque a luta... eu falo que o judô, né? O arte marcial... o seu adversário tá ali, ele vai te pegar, vai te esfregar, vai te jogar, entendeu? Vai te estrangular, vai te imobilizar, vai te dar a chave de braço. Então, a parte espiritual é extremamente importante. É uma luta. Então, a gente tem que treinar essa parte espiritual. Eu falo que chega uma hora na luta que tá todo mundo... os dois estão cansados. Sim. Né? E aí, eu falava o quê? Né? E quando eu tava treinando, eu fazia o meu mesmo pensamento. Quando eu tô cansado pra caramba no treino, tinha que treinar. Eu falei assim, quando eu tô cansado, eu aumento o ritmo. Quando eu tô cansado, eu aumento o ritmo. Quando eu tô cansado, eu aumento o ritmo. Aí chegava na competição, quando tava no final da luta, eu tava cansado, eu vi que o adversário tava cansado, eu aumentava o ritmo. Porque quando você quebra ele mentalmente, você acabou, ganhou a luta. Quando você quebra o equilíbrio mental do atleta, acabou. Né? Fala, não é possível, esse cara que tô morto aqui, final de luta, ele tá acelerando ainda, o cara entrega. Então você trabalha muito essa questão espiritual também nesses treinamentos de inverno. E é conseguir encontrar, de certa forma, um conforto em todos os desconfortos que você tá vivenciando, né? Chega uma hora que não melhora nem piora, eu falo. Você só aceita, segue o fluxo. Você segue, entendeu? Chega uma hora que fica, tô cansado e você segue, você não pode parar. Tem um treino que é mental. Né? Hoje às vezes eu fazia alguns treinos, eu tava até no Pinheiros lá, fiquei um ano como coordenador lá, como head coach, e tem algum tipo de treino que não tem, qual é o objetivo desse treino? Nenhum objetivo. Não tem objetivo técnico, não tem objetivo tático, não tem objetivo nada. É só mental. Você precisa testar os seus atletas, né? E o cubano fazia muito isso. Quais são as práticas para conseguir testar um atleta nesse nível? Por exemplo, hoje nós vamos fazer um treino. Acabou o treino, a gente vai fazer mais tanto exercício aqui, entendeu? Exercício você sabe que já acabou, entendeu? Você não vai conseguir fazer. Mas tem um assim, eu não aguento mais, assim, eu cansei. Não, você tem que fazer. Mas aquilo vai te deixar... Vai melhorar a parte muscular? Não vai melhorar. Mas é uma questão mental. É uma questão mental. O cubano, uma vez a gente estava treinando um treinamento de pista, né? Era tiros. E aí a gente já tinha acabado o treino. Ele falou assim, agora... A gente já feito muito tiro já. Eu não lembro exatamente qual era o tiro, o treino, né? E aí, quando acabou o treino, ele falou assim, agora nós vamos fazer um tiro de 400 metros. E o tiro de 400 metros é um tiro que... É um treino que... É longo, cansa, entendeu? Dói pra caramba. E aí, eu já tava relaxado. Quando ele falou, mais um time de 400 metros, automaticamente eu já virei a ficha. E eu falei, pô, tem que ganhar isso, eu tenho que ganhar. E foram 4, 5, entendeu? Quando chegou nos 300... eu já disparei. E os outros desistiram. E aí depois ele falou assim, depois de meses, ele falou assim, você lembra daquele treino assim? Você lembra que eles desistiram e você continuou? Então, aquele treino não tinha objetivo nenhum, era só pra ver a parte de quem ia desistir ou não. De quem ia suportar ou não o cansaço e quem ia fazer até o final. Então, você tem vários mecanismos, é igual a concentração se treina. Então, você tá treinando, eu falo, agora a gente vai fazer um treino. Matei parou. Pô, você relaxa. Relaxei. Agora, quando tem o raio de meia, você tem que concentrar. Então, você tem que saber ligar e desligar. Porque é impossível você ficar o tempo inteiro focado. Total. Não tem como. Ninguém consegue. Então, parece que o cubano foi um treinador muito relevante na sua vida e em toda a sua jornada, né? Cara, tem alguns outros treinadores que você lembra que tenham sido muito impactantes na sua vida e que tenham...
eu sei que não vamos falar o nome de todos, porque talvez vai ser até injusto com algum, mas que te deram muitos ensinamentos? Todos eles, né? Desde o meu primeiro professor, o Makakeba, japonês, depois eu vim para São Paulo, eu treinei com o Floriano, depois com o Elton, com o Garcia, aí depois eu fui para São Caetano, o Mário Tsutsui, depois eu fui para Sojipa com o Kiko, depois eu voltei pro Pinheiros com o Mauro Oliveira. Assim, o legal é você tentar extrair o máximo e o de melhor de cada um, né? A gente tá o tempo inteiro aprendendo. Com todo mundo a gente tá aprendendo. Às vezes eu aprendo com minhas filhas. Sim. Né? Então, que inclusive são 4 filhas dentro de casa, né? 4 filhas. 4 Parabéns. filhas, obrigado. Então, e aí você vai vendo que cada um tem uma característica, tem um que é um pouco mais técnico, tem um outro que já tem uma característica mais de beira de área, né? Tem uns que sente mais a pressão, que o técnico também sente a pressão. Tem outros que lidam melhor com a pressão. E aí você vai se adequando, né? E é bom mudar de treinador? Ou não? O ideal é que o profissional faça a jornada inteira sempre ao lado do mesmo técnico. É difícil, né? Você vicia também às vezes, né? Sim. Porque aí você vira amigo, né? Exatamente. E quando vira amigo, você não fala as verdades às vezes, né? Então, normalmente quando primeira coisa, eu não tinha medo de mudar. Eu não tinha medo de mudar aquilo que estava dando errado, né? Uhum. Sempre mudando. Não tá dando certo, já muda, entendeu? Já muda porque não adianta ficar dando soco em ponto de faca, né? Então, e outra coisa, dificilmente você vai ficar no mesmo clube a vida inteira, né? Você vai ter uma mudança, uma contratação aqui e ali, então dificilmente você vai ficar com o mesmo técnico. E aí o técnico não acompanha o atleta, né? Dificilmente. Então, e aí você tem que pegar, né? Você carrega aquilo que foi de bom do técnico anterior e aprende o que é de bom do novo técnico, né? E aí você vai, obviamente, pegando as coisas boas e lembrando de coisas passadas também, né? Eu adoro os temas de alta performance, tem sido muito legal esse nosso bate-papo. E se você pudesse dar um conselho para algum executivo que fala, eu quero melhorar minha performance profissional, eu sei que ser ativo ou praticar algum esporte é importante, mas como que você recomenda a pessoa começar a inserir isso na rotina dela? Olha, eu tava conversando esses dias com um amigo, né? O nome dele é Marcelo Ferro, ele é nutricionista, né? E aí eu falei assim, qual que é a tríade do sucesso para você? Eu tenho a minha. Eu falei, a minha eu acho que é atividade física, alimentação e descanso. Perfeito. Né? E ele falou assim, eu vou mudar, o meu é diferente. Aí eu falei, então, do menos importante para o mais importante. Aí ele falou, número 3, alimentação. E olha que eu sou nutricionista, hein? Alimentação. Número 2, atividade física, né? Junto com o sono. E número 1, a parte emocional. Porque a parte emocional, ela te derruba também. Né? Então, eu falo que se a gente não cuida do nosso corpo, né? Se a gente não cuida da nossa mente, do nosso espírito, a gente não consegue entregar nada. Então, é óbvio que é até difícil de falar, Gustavo, porque hoje, internet, todo mundo é bom em tudo, né? Uhum. Todo mundo é bom em tudo. Fica até, às vezes, meio envergonhado de falar algumas coisas, né? Mas eu falo que a gente tem que cuidar da nossa mente, do nosso lado espiritual. Eu falo que isso é ponto de partida, né? Legal. E aí depois é uma somatória de vários fatores. Tem sorte também. Ajuda, né? Ajuda muito, né? Tem que ter. No Outliers fala sobre sorte também, não fala? Fala, tem um caso do Bill Gates. Bill Gates. Né? A história dele a família que investiu lá e montou uma sala, um laboratório de informática. Então, sorte. Você tem algum horário que seja melhor para prática de exercício físico? Porque eu vejo pessoas que gostam de praticar atividade física de manhã, vejo algumas pessoas que falam, olha, eu adoro usar o horário do almoço porque eu tenho um pouco mais de energia, e outros falam, não, eu prefiro fazer à noite porque eu desestresso do meu dia que já é estressante. Tem algum horário que você já ouviu falar que é melhor? Cada um tem o seu horário, né? Tem pessoas que é matutina, tem pessoas que é vespertina, tem gente que é noturna, tem gente que é mista, trabalha bem.
E essa questão da cronotipia, né? Isso é cronotipia, né? Alguns campeões treinavam de acordo com essa cronotipia. Ah, é? Então, pessoas matutinas, elas treinavam durante a manhã. Pessoas vespertinas não gostam de acordar cedo, entendeu? A pessoa rende mais à tarde. Uhum. Então, ela treinava à tarde. Então, ela usava a questão da cronotipia, né, para treinar no seu melhor período. Qual que era o seu? Então, eu acho que o meu era misto. Pelo teste que eu fiz, minha cronotipia era mista. Então, assim, tanto de manhã quanto à tarde, eu ia bem, entendeu? Só à noite que eu já começava a cair um pouco, mas mesmo assim, minha vida inteira eu treinei à noite. Né? Ah, é? Treinei à noite, porque quando eu cheguei em São Paulo, eu treinava das 8 às 10 de manhã, ia pra escola à tarde, tava no primeiro colegial antigamente, né? Uhum. E depois eu treinava das 8 às 10 da noite. Então eu treinava no período de manhã e à noite estudava à tarde. Então não tinha muito o que escolher, eu tinha que fazer o que tinha lá. Ou treina Ou e treina, vai pra aula ou treina, né? Ou Não tem treina. jeito. Se era ou não era, eu não sei, mas aí deu certo. Cara, os mais jovens não vão entender muito bem essa pergunta. Mas se tivesse um efeito borboleta e se pudesse voltar no tempo em alguma coisa, Thiago, na vida, o que você teria feito diferente na sua carreira profissional? Olha, engraçado que quando a gente tá fazendo alguma coisa, a gente julga que a gente tá fazendo melhor, né? Uhum. Não é assim? Sempre. Só que lá na frente fala, putz, por que eu não fiz diferente? Poderia ter feito um pouco melhor, Poderia né? ter tomado uma decisão diferente, né? E é difícil a gente fazer aquilo no período que você tá ali, né? Por isso que o Rafael Nadal falou assim, eu sou péssimo em dar bons conselhos. Eu só peço que você se cerque de boas pessoas. Quando você tá cercado de boas pessoas, as pessoas estão o tempo inteiro te alertando, né? Sobre as tomadas de decisões. Mas hoje eu tenho muito mais acesso à informação do que eu tinha na época. Uhum. Então, o tipo de treinamento, sobre a importância do descanso, sobre a importância de meditar, sobre a importância de dormir cedo, dos horários de sono, né? A alimentação que você come durante o dia, a alimentação que você come à noite, né? E o Marcelo Ferro, ele fala muito sobre isso, né? Que a gente tem que seguir o ciclo da vida. Sim. Então, de dia, tudo que é para cima da terra, e à noite, tudo que é para da terra. Então, o sol, você come tudo para cima, e à noite, você come tudo para baixo. Então, à noite é raiz, é peixe, tudo que é para da terra. Então, o corpo absorve muito melhor esses alimentos que estão embaixo da terra de noite. E o corpo absorve muito melhor os alimentos que estão para cima da terra de dia. E eu não sabia disso no passado. Eu não sabia que tem várias formas de você meditar que ajudam na questão da recuperação, do controle do estresse, do controle da ansiedade, né? Treinos de apneia hoje que eu conheço, do Wim Hof, tem várias coisas hoje em dia que dá para você fazer, né? Treino de imersão, tantos minutos no gelo para você recuperar teu corpo de um treino forte, que a gente várias informações que a gente não tinha no passado. Uhum. Né? Então eu falo que hoje existe muito mais informações do que no passado. Mas tudo isso, elas compõem o jogo. Mas a parte central, você tem que fazer, que é fazer a sua parte. Que é treinar e se dedicar. Todo o resto vai te ajudar, mas não vai resolver. São impulsionadores para alcançar o resultado principal. Sim. Se estivesse entrando no mercado de trabalho hoje, um jovem de 20 anos, 21 anos, que conselho que você daria para esse jovem que está entrando agora no mercado de trabalho? Shoshin Kantetsu. Shoshin Kantetsu significa primeiro objetivo de vida e realizar até o final da vida. Saber o que é o seu propósito e não desistir. Trabalhe por ele. E trabalha por ele. Tem que realizar. Porque hoje em dia as pessoas ficam pulando de galho em galho. Pula. Eu não quero mais isso. Vai para outro. Não quero mais isso. Pula. Né? E como tem muitas opções... Desistir ficou fácil, né? Você pode ser o que você quiser. Né? Às vezes nem sempre. Às vezes você tem que aprender a gostar do que você faz. E eu falo que é o primeiro... Shoshin Kantetsu. Hoje eu falo. Não desistir. Shoshin Kantetsu. Shoshin Kantetsu. Shoshin Kantetsu. Primeiro objetivo de vida é realizar até o final da vida. Caralho, baita lição. Obrigado. Bom,
Como que o pessoal te encontra, Thiago? Quais são suas redes sociais? Como que o pessoal consegue ter acesso a você? Thiago Camilo Judô, minhas redes. Estou sempre postando lá sobre as minhas atividades, tanto da academia, instituto e metodologia. Não posto nada pessoal, não posto minha família, minhas crianças, é só questão de trabalho. Então, se quiserem me achar, Thiago Camilo Judô. E aí no Instagram, Twitter. O Instituto tem alguma rede social? Instituto Thiago Camilo. Instituto Thiago Camilo? Instituto Thiago Camilo. Pô, Thiago, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Foi um prazer ter essa conversa contigo. Bom, pessoal, vocês podem me encontrar no @GustavoArantes, @Gustavo_Arantes_ no Instagram e também no site da Captas, www.captas.io, e mensalmente no podcast Rumo à Excelência. Todo mês estaremos lançando novos episódios para vocês acompanharem nossa jornada. Muito obrigado pela atenção, um abraço.